Olá, está no ar mais um programa Terceiro Setor. E hoje vamos conhecer o trabalho do Instituto Cristão de Ensino e Cultura, mais conhecido como INSEC. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo no estúdio da Rede Alesp, Josimar Dorigo, que é gestor, Flávio Fernandes Júnior, coordenador do curso de Libras, Cíntia Pérez Rodrigues Dorigo, coordenadora do projeto Conta de Novo, e Fabiola Rondelli Bonazzi, coordenadora do projeto Refúgio. Bom, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rede Alesp, especialmente para falar desse assunto aí tão relevante, né, para a sociedade. E antes da gente conhecer, então, um pouquinho mais do Instituto Cristão, eu gostaria de conhecer um pouquinho os nossos convidados. Eu vou começar pelo Josimar, que é gestor do Instituto. Isso. Josimar, bem-vindo aqui à Rede Alesp. Obrigado a vocês pela atenção e por ter nos convidado. Com certeza. Conta um pouquinho para a gente, então, Josimar, um pouquinho do seu trabalho dentro do Instituto, a sua rotina, como que funciona? Eu faço a parte da gestão administrativa, né? E também auxilio os coordenadores dos projetos. Rotinas administrativas em geral, parte financeira, organização de eventos, captação de recursos. As pautas em gerais dentro do Instituto sempre passam pela administração, né? Mesmo que o projeto esteja desenvolvendo algum tema, algum assunto, ele participa da administração. Alocação de espaço dentro da instituição, recursos não só financeiros, mas os recursos de estrutura. Precisa de um pranchão, precisa de uma mesa, precisa de um microfone, precisa de som. O que o evento, que o projeto precisa. E o que eles precisam no seu dia a dia, né? Por exemplo, se vai haver alguns projetos, tem lanche, então providenciar a compra dos lanches, a questão dos pagamentos de vale-transporte, alguns projetos a gente dá um auxílio de transporte, né, para a pessoa ir até o instituto. Então, a administração entra nessa parte, né, e isso cuida um pouco de tudo lá dentro da estrutura. Manutenção predial, entre outras coisas. Quer dizer, faz a gestão aí de maneira geral, né, isso, Josimar? Total. Tá certo, bem-vindo. Cíntia, bem-vinda, coordenadora do projeto Conta de Novo. Isso. Conta um pouquinho, então, para a gente do seu trabalho aí dentro do Instituto. Então, o projeto Conta de Novo, eu sou uma das coordenadoras e ele é um grupo de apoio voltado à adoção. Então, todas as pessoas que têm interesse em adotar uma criança, elas precisam, é obrigatório, né, exigido por lei, elas precisam participar desse grupo de apoio, frequentar um determinado número e nós, né, como eu te disse, somos um grupo, a gente ajuda, prepara, recebe, são geralmente os palestrantes que comparecem são pessoas técnicas em determinadas áreas, então a gente faz todo esse controle das pessoas que no final recebem um certificado para apresentar no fórum. Muito bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este projeto. Passar a palavra para o Flávio. Flávio, bem-vindo, coordenador do curso de Libras, certo, Flávio? Conta um pouquinho do seu trabalho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui, da gente estar aqui. E a gente, na verdade, eu sou um dos coordenadores do curso de Libras, também sou professor do curso de Libras, né? A gente trabalha aí com algumas turmas desde o intermediário, desde o básico, passando pelo intermediário avançado. E também trabalhamos com a tradução da Bíblia lá no INSEC, né? E a gente faz esse meio campo aí, recebendo os alunos de todos os lugares, de todas as formas possíveis. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este projeto. Passar a palavra para a Fabiola, que é coordenadora do projeto Refúgio. É isso mesmo, Fabiola? O projeto Refúgio, ele acolhe estrangeiros de uma maneira geral no Brasil. Então, trabalhamos com várias situações, né? Em voga hoje em dia, que é o refugiado, mas também o imigrante, asilado e apátrida. E acolhemos essa população através de aulas de português. E desenvolvemos todo um desdobramento a partir dessas aulas, crendo que é a primeira grande dificuldade dessa população em outro país, né? Certo. Daqui a pouco a gente também vai falar mais sobre todos esses projetos. A produção me disse, então, que nós temos um vídeo institucional que fala, então, um pouquinho do trabalho de vocês. Então, para o nosso telespectador entender melhor do que a gente está falando hoje aqui, eu vou pedir para o nosso diretor rodar o vídeo. Pode rodar.
Bom, muito bom. Bom, então o INSEC é um instituto que trabalha aí com projetos, né, em linhas gerais, projetos socioeducativos, que inclusive atende diversos segmentos da sociedade, certo, Josmar? Eu queria que você falasse então um pouquinho em linhas gerais como e quando surgiu a ideia então de fazer esse instituto e qual é o propósito então desse trabalho de vocês. Bom, isso é que ele vem sendo pensado há muitos anos, né? Mas em 2016 ele começou a tomar corpo, ele foi fundado pela Igreja Batista do Povo, e dentro da igreja foram surgindo as necessidades, vários projetos, né? Os projetos eles vão nascendo, pessoas que têm, puxa, eu queria ajudar a Grada, eu queria ajudar as famílias que querem adoção, enfim, essas ideias foram borbulhando e as pessoas começavam essas ações dentro do ambiente da igreja, né? E com o passar dos anos, ele precisava de um corpo jurídico, de uma estrutura, de ter de fato um CNPJ para buscar parcerias, buscar incentivos, até parcerias com o público privado. E aí, em 2017, foi formalizado, foi aberto o instituto, foi criado o estatuto, aberto o CNPJ, né? E nós começamos atividades, mas já com esses projetos que já existiam dentro da igreja. Então, vieram para o INSEC como um guarda-chuva para dar essa sustentação jurídica, esse suporte. Então, aí, nós temos hoje, são 5 ou 6 projetos, alguns ainda em fase de implementação. O Refúgio, que estamos representados aqui pela Fabíola, o Conta de Novo, o Libras com DOT, né, que é a tradução da Bíblia. Temos o AMAI, que é um projeto com grávidas, né, a gente cuida da grávida carente, de baixa renda. Temos um projeto chamado Casa da Família, que fala que é um apoio psicológico para as pessoas, não só os atendidos, mas também para a comunidade em geral. Tem o Pertencer, que é que eu te falei, está em fase de implantação, e ele vai trabalhar no contraturno escolar, tirando as crianças da rua nesse período fora da escola, então atividades físicas, educacionais, enfim. E o foco é esse, o foco é ações socioeducativas, ou seja, nós vamos capacitar, a ideia é incentivar as pessoas a mudarem a sua situação a partir da educação, a partir do conhecimento. Em paralelo aos projetos sociais, o Instituto tem uma escola de música e artes. Né? Essa escola ela vem também para oferecer esse serviço para os atendidos, mas para captar recursos. A escola, a maioria dos alunos são pagantes, né? E toda a renda dessa escola é revertida para os projetos sociais do INSEC. Essas são algumas das atividades que a gente desenvolve lá. É um projeto bem grande, nós temos o vídeo que vocês viram, o prédio é bem grande, né? Então as atividades acontecem ao longo da semana, cada projeto no seu dia, e fazendo diversos eventos para captar recursos. O que nós vimos também foi um evento para captar recursos para os projetos. Nós somos mantidos, a nossa mantenedora é a Igreja Batista do Povo, nos mantém a parte estrutural, e o restante dos projetos é a captação de recursos, enfim, e atuamos nessa área. E a maioria dos projetos, então, acontecem no local físico, que é dentro lá, do no Instituto. INSEC. Mas tem projetos também que vocês levam para as comunidades, para as Me perdoa, eu escolas? esqueci. Temos o Bora Criança, que é um projeto com crianças em abrigos. Né? Então, nós vamos aos orfanatos, nas SAICAS, conhecido como SAICAS, dar um suporte psicológico, criar vínculos afetivos, complemento escolar. A gente tenta trazer aqueles que podem sair dos abrigos, nós trazemos para o INSEC para essas aulas que nós temos lá, para esses eventos. Por exemplo, no evento tinha várias crianças do abrigo. Eles não têm essa oportunidade de estar saindo, fazendo passeios de bicicleta, enfim. Então, isso é feito lá dentro do abrigo, né, no SAICA. A gente está começando, o Pertencer ainda está em fase inicial, mas a ideia, nós temos uma comunidade próxima do INSEC, né, que é a Maestro Cardim. A ideia é trazer essas pessoas para dentro do INSEC ou levar alguma coisa dentro da comunidade. Certo. Bom, um dos projetos, então, é o projeto Refúgio. Eu queria conhecer um pouco mais desse projeto. Ele faz um trabalho, então, com estrangeiros em situação de refúgio, asilo, exílio, imigrantes e sem pátria. É isso mesmo, Fabíola? Explica um pouquinho para a gente as diferenças dessas categorias, porque eu acho que nem todo mundo que nos assiste sabe exatamente do que a gente está falando, apesar de parecer simples, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho as diferenças, Fabíola. Você fez uma pergunta excelente, né? Porque a migração, o trânsito, ele existe e de várias formas. A primeira aí, o refugiado, ele é um cidadão que ele foi obrigado, né, a sair do seu país de origem, ou por perseguição política, ou religiosa, ou de grupos étnicos, né, guerras. São pessoas que elas não queriam sair do seu país. É uma migração forçada, né? Forçada. Literalmente. Literalmente. Então, a gente até brinca, muitos chegam até sem documento, né? Às vezes tiveram que fugir mesmo na noite,
e na primeira oportunidade sair daquela situação. Os sírios, por exemplo, eles têm o hábito de ter uma bolsinha com os documentos básicos, porque numa explosão eles pelo menos têm aí um passaporte na bolsa, né? Uma coisa que a gente não tem, nem imagina esse hábito, né? Então essa é a situação de refúgio. São pessoas com migração forçada. O imigrante, nós falamos que não é tão diferente, mas é uma condição jurídica bem diversa, né? Ele é uma escolha, mas também não é uma escolha assim, ai, acordei, quero deixar minha família, quero deixar minhas raízes. É porque aquele país não apresenta mesmo condições de futuro para aquela pessoa, ou ela pensa nos seus filhos que não vão ter um futuro tranquilo. Então, é uma decisão, geralmente eles vêm com mais calma, com mais programação, então, às vezes, até com uma reserva mínima, mais financeira, para os primeiros dias ou semanas aqui, né? É uma coisa que eles compram uma passagem, programam uma viagem, conseguem se despedir dos familiares. Então, essa situação psicológica, ela é diferente. Mas ela também não é tão simples. Fala assim, ah, não, esse aqui é imigrante, ele não tem problema. Ele encontra muita dificuldade. Ele também precisa desse acolhimento. Também precisa. As leis, por exemplo, para uma revalidação de diploma de curso superior, né? Se a situação é de refúgio, o refugiado ele tem uma isenção de taxa. O imigrante já não. E a situação dele também não é fácil, não é que ele está próspero aqui no país, né? Então, são situações que vão divergindo e ambas de alta vulnerabilidade. Certo. O asilado são pessoas que pediram mesmo asilo, né, na fronteira. Temos alguns casos no grupo, geralmente pessoas que trabalhavam com guarda de governo ou no exército e acabaram pedindo asilo. O exilado, não temos nenhum caso no grupo, mas se aparecer, nós acolhemos, né, essa pessoa que foi mesmo exilada. E o apátrida, que é a situação que a gente vê que as pessoas menos conhecem e ela não é tão rara. A pessoa, a palavra mesmo diz, perdeu a pátria. E o melhor exemplo para a gente aprender isso, eu brinco que são as grávidas ou as mulheres que ficaram grávidas venezuelanas em outro país. A Venezuela é como o Brasil, ela tem uma condição jurídica que a gente fala que é jus in solis. Ou seja, se você nasceu em território venezuelano, você é uma venezuelana. O Brasil é a mesma coisa, se você nasceu no Brasil, você é uma brasileira. A Colômbia não tem essa situação. Para você ser considerada uma colombiana, você precisa ser filha de colombianos. Nascida em qualquer lugar, em qualquer território. Olha só. Então, essas mulheres que saíram da Venezuela, grávidas ou engravidaram, né, na Colômbia, os filhos que nascem na Colômbia não são filhos de venezuelanos. E não nasceram na Venezuela. Ou seja, Eles são sem pátria. E aí esta criança, ela não consegue emitir um documento, ela não tem acesso ao serviço de saúde, educacional, nada. Ela não existe, né, nessa situação. Recentemente, o governo colombiano reconheceu, a gente tinha mais de 2.000 crianças apátridas nessa situação na Colômbia, né, na fuga da Venezuela. E o governo colombiano acabou decidindo por reconhecer a nacionalidade colombiana delas, né, numa exceção à regra. É um assunto de discussão de direito internacional, envolve aí, né, muita flexibilidade dos envolvidos, né, é sempre controverso. O Brasil já reconheceu alguns apátridas, né, e sempre gera muita problemática, tanto para o país de origem quanto para o receptor. E diversos órgãos, né, operam aí nessa situação, grande apoio aí do Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU, para esses assuntos de apátrida, né, e refúgio, ele cuida que é bastante. mais complicado entre todas essas... Quer dizer, é muito complicado toda essa situação, mas quando a gente fala do apátrida parece que é mais complexo, né, É mais Fabiola? complexo. É porque Envolve a questão da identidade da pessoa como Identidade. indivíduo ali naquela situação. ela não consegue se mexer, né? Por exemplo, como é que você embarca da Colômbia de volta para algum lugar se você não tem um documento daquela criança? Né? Então, trava mesmo, é uma situação, se ela adoece, como é que você coloca ela no serviço público de saúde? Ou
É impossível, mas vamos colocar tendo condições, faz um plano de saúde para ela. Você trava, né? A criança, ela não existe, nem em censo, nem em acesso a nada. Realmente, nem uma certidão de nascimento consegue ser emitida. A gente tem ouvido cada vez mais, né, Fabiola, ouvir na mídia mesmo, essas questões de ondas migratórias, não só de pessoas em países latino-americanos, mas países mais distantes, Oriente Médio, quer dizer, pessoas de culturas muito diferentes das nossas, quer dizer, é um choque muito cultural chegar aqui, a questão do idioma e tudo mais, a questão cultural em si, né, do Brasil. Como que funciona na prática esse trabalho de acolhimento de vocês? Como receber essas pessoas? Sim, é um grande desafio, realmente. Como você explicou muito bem, né? Os países latinos, eles se parecem. Você pega a Venezuela com o espanhol, até dá para você se comunicar. Quando você vai para o Oriente, fica realmente impossível. Então, nós separamos por turmas, né? E essa turma que recebe esses países bem diversos, como Mali, Bangladesh, Síria, Burkina Faso, países que às vezes as pessoas nem nós não sabiam que existia esse país, né? Mauritânia. E essa turma, ela é muito lúdica, né? A aula é com muita imagem, muito movimento corporal, para exatamente nós vamos amadurecendo, né? E as nossas barreiras de aprendizado, elas vão aumentando. Então, as crianças, elas aprendem muito rápido, elas aprendem por osmose praticamente, né? Por não ter a barreira. Então, as aulas são bem lúdicas exatamente para isso. Muita mímica, né? Então, com dança. Quer dizer, esse acolhimento é desde crianças como o público, com adultos, idosos também. Quando nós idealizamos o projeto, como é engraçado, né? Quando a gente não vive a realidade, nós focamos que a maioria populacional, que é de 29 a 36 anos, é o maior fluxo migratório nessa faixa etária. E nós miramos aí. O que a gente não mirou e acabou acontecendo foi que, como é justamente um trabalho de acolhimento, essas aulas de português, elas são o evento social dessa família no país. Por quê? É um território físico seguro, né? Porque por mais que na nossa cabeça sou estranho, mas dependendo do país que essa pessoa veio, ela tem medo de uma bomba, ela tem medo de um inimigo. Então, quando ela se sente numa estrutura física segura, aqui nada vai me acontecer, né? Já é um fator. Outro, ela cria um vínculo. Geralmente, nós somos os únicos amigos que essas pessoas têm no Brasil. Vínculos afetivos mesmo. Isso, né? então eu vou lá para encontrar a minha amiga também. De família também, né? Acontece. Exato. Eles não sabem se locomover muito, então eles aprendem o caminho do INSEC, né? Eles sabem ir para o INSEC. Quando você coloca tudo isso na mesma panela, ali é o evento social. E a gente brinca que o ano passado a gente tinha uma família colombiana, eles traziam o gatinho. Então, vinha a mãe, vinha o pai, a filha e o gatinho. E a gente recebia com o gatinho. E entendemos isso. Então, nós brincamos que são mascotes, né? A mais nova tem 1 mês e ela frequenta a aula. Então, a gente tem bebê de 1 mês até 82 anos, que é o nosso aluno mais idoso. E hoje nós temos 14 nacionalidades diferentes, né? 14, com diversas formações diferentes. Recebemos um público que também não esperávamos, que são pessoas não alfabetizadas. Quando você vai entrando até mais complexo. Mais complexo, porque já são adultos, né? Você vai ensinar um outro idioma e alfabetizar. Alguns países, eu era ignorante nisso, mas as mulheres são proibidas de estudar. Então, quando elas saem, primeira coisa assim, nossa, eu quero aprender a mandar uma mensagem no WhatsApp. Imagina você não conseguir ler uma placa, nem na tua língua, nem na outra, né? E tem essa questão também, porque tem locais que as leis são muito diferentes também, né? Quer dizer, é preciso dar essa orientação para essas pessoas. Eu recentemente fiz um programa também sobre refugiados, e eles comentando que, assim, o refugiado, às vezes, ele acha que ele não pode entrar em determinados locais,
ele fica acuado, quer dizer, até coisas simples do dia a dia, que para a gente é muito simples, acaba sendo um desafio muito grande para essas pessoas, né, Fabiola? Ontem, né, comemorou-se aí o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Em alguns casos que chegam ao casal, nós comentamos, olha, o atendimento é individual, e para a mulher nós explicamos que ela tem uma defesa, né, que ela tem uma delegacia, Quer dizer, ela tem a que quem existe uma recorrer. lei, inclusive da poligamia, alguns países é permitido, então a gente explica, olha, o Brasil é um país monogâmico, porque senão esses conflitos ou dúvidas que você nem imagina. Quer dizer, eles chegam com muitas dúvidas, né, Fabiola? É muito diverso, né? Dependendo da origem, é tudo muito diferente e às vezes até chocante. Por exemplo, a gente encontra um amigo na rua, a gente abraça, sorri, né? Faz uma brincadeira, pega no braço. E isso, para algumas nacionalidades, choca. Até uma falta de respeito. É uma invasão. A questão da culinária também, imagino que seja algo complexo. Eles Temperos muito acharem, diferentes. Como que é para essas pessoas, né? Nós, o ano passado, fizemos um almoço haitiano, né? Para tanto divulgar essa vulnerabilidade, né? Quanto para angariar fundos. E o pessoal perguntava, né? Como é que é a comida? E a gente tentou fazer um cardápio o mais próximo do Brasil possível. E quando a gente foi fechar o cardápio, bom, a gente precisa de banana da terra verde. Jesus, onde nós vamos achar banana da terra verde? Precisa ser verde, não pode ser madura. Aí a gente conseguiu fazer uma encomenda e tal. Então, até para você comprar os ingredientes, a gente precisa pesquisar. Imagina eles que não têm o acesso. Pegamos uma família síria, levamos ali na região que vende temperos, os olhos brilhavam assim, achei isso que eu estava procurando há tanto tempo. Coisas que você não acha em supermercados normais e eles sentem muita falta. Nós percebemos que o melhor caminho é a flexibilização. Quando você acolhe o estrangeiro, você tem muito a ganhar de riqueza cultural, né? Quer dizer, existe esse intercâmbio, essa troca, né, Fabi? Quer dizer, não é só se eles que desarmar, recebem quando vocês ajudam, vocês também acabam recebendo muito. É um banho cultural mesmo, né? Então, se a pessoa... De culinária, né? Nossa, principalmente de culinária, maquiagem, artesanato, eles são muito tendenciosos às artes. Diria que, no geral, né, o que menos tem essa desenvoltura é o brasileiro. Eles são muito ligados nisso. E quando você permite essa troca, então, de repente, você faz lá na sua casa uma carne de uma certa maneira. E você se permite aprender outra, e aí você ensina a sua, essa troca cultural, ela é muito rica. E a hora que você expande isso, por exemplo, para o mercado de trabalho, um exemplo, é muito rico. Né? Ao invés de você enxergar só como uma ameaça, mas esse cara vai começar a me tirar o emprego. Vamos ver se ele tem uma tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, é modo de fazer a coisa, né? Que possa agregar, né, contribuir. Que vai contribuir, que vai mudar o modus operandi, né, que a gente está aí bitolado a fazer. Então, essa troca, ela é riquíssima. Então, no nosso país a gente faz assim, aqui a gente faz de outro jeito. É muito interessante. Exige, né, toda essa relação, tanto de mercado de trabalho quanto de acolhimento, exige essa mobilidade dos dois lados, que também se o estrangeiro chega aqui rígido, ele também vai deixar de ganhar, né? E se quem acolhe também fica rígido, ele também vai deixar de ganhar. Então, o caminho, ele não tem fim. Até hoje eu não vi assim um ponto, olha, esgotou, né? Eu parei de doar e parei de receber. Eterno, essa troca, cada hora você descobre uma coisa, mas é assim, Então, sempre, né, e com muita flexibilidade de ambos, né? O aluno, ele chega... Eu acho que quando você perde tudo que é rico para você, né? Pai, mãe, filho, raiz, referência, expectativa, porque eles não sabem o que vai ser. Né? A gente tem um índice que 70% querem voltar para o seu país de origem. É uma saudade.
eu brinco, não é fácil para eles. Não foi uma escolha estar aqui. Está muito difícil, né? E aí você soma saudade, você soma venezuelanos, por exemplo. Pensa na tua família ali comendo farinha, porque é a única coisa que tem para comer. A gente perguntava muito no começo da crise o que os venezuelanos mais gostavam do Brasil, né? E era unânime entrar no supermercado e ver a gôndola cheia, porque lá só tem vassoura. Então, quando você se coloca um pouco nesse lugar, né, zero expectativa, muitas vezes nós já recebemos PhD, e que aceita fazer uma faxina, porque zerou a expectativa, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Tá bom. O programa Terceiro Setor vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Terceiro Setor e hoje falando do trabalho do Instituto Cristão de Ensino e Cultura, mais conhecido como INSEC. Bom, no primeiro bloco a gente explanou um pouquinho aí, né, em linhas gerais, o trabalho do INSEC, falamos do Projeto Refúgio, que é um projeto aí muito importante. Agora eu quero conversar um pouquinho com o Flávio, falar sobre o curso de Libras. Para quem nos assiste e não sabe Libras, então Língua Brasileira de Sinais para Surdos e Deficientes Auditivos, e inclusive é reconhecida como a segunda língua oficial aqui do Brasil, certo, Flávio? Isso é importante. Primeiro lembrar que é língua, porque muita gente chama de linguagem, linguagem de sinais e tal. Primeiro que linguagem, para o surdo, para o intérprete, para a comunidade surda, isso é depreciar a língua, porque é uma língua que tem uma estrutura completamente diferente da língua portuguesa, né? E de fato, como você falou, em 2002, a gente teve a Lei 10.436 que transformou. Não existe nenhuma outra língua no Brasil que seja oficial, senão o português e a língua brasileira de sinais. Né? E é importante a gente enfatizar isso, porque às vezes a gente pensa, porque tem tantos dialetos, tem muitos dialetos, mas língua oficial são essas duas, e nós temos um grupo tão grande de surdos no Brasil, sabe? É tanta gente que precisa. A Fabíola estava comentando sobre os refugiados e sobre enfim, de estrangeiros que estão no Brasil. De certa forma, pensando que língua tem tudo a ver com cultura, não dá para você separar a língua de cultura, o surdo, e essa expressão a gente usa deficiente auditivo. Existem os deficientes auditivos, sim, mas quem usa Libras como primeira língua, como a gente chama de L1, é surdo. A gente chama de surdo essa expressão que a gente deve utilizar mesmo, porque não é simplesmente um grupo de deficientes. Não, é uma identidade, é uma cultura. Né? As pessoas às vezes confundem também, falam surdo-mudo, confunde as duas deficiências, e a gente tem que deixar claro que a gente está falando de duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. Na verdade, eu conheço muitos surdos, conheci 3 surdos cegos, e até hoje eu nunca conheci nenhum surdo mudo. E aí todo mundo usa a expressão, surdo mudo, surdo mudo. E acha que a pessoa, porque é surda, ela também é muda. Isso. Talvez até porque existe um pouco da dificuldade do surdo ou do deficiente auditivo, às vezes com a fonética ou com a linguagem, né, natural, por não escutar. Mas não significa que ele não possa se comunicar ali verbalmente. Alguns, inclusive, falam, famílias acabam ensinando a criança a falar de alguma forma e vai para frente do espelho. Né? Tenta falar, tenta se comunicar. Alguns até conseguem se comunicar com português, mais ou menos, mas conseguem. Mas, na verdade, por que o surdo ele não consegue falar? Ele não tem... Dicção, né, não consegue se pronunciar. Porque ele não ouve. Como é que a gente aprende a falar? É ouvindo. Você ouve a sua mãe falando, aí você olha a boca mexendo, e aí você percebe que, na verdade... mexendo a boca daquele jeito que você fala. O surdo não tem isso, porque ele não consegue conectar o que ele ouviu, porque ele não ouviu, com o que ele está vendo, entendeu? Mas, na verdade, a expressão correta é surdo. A gente costuma até escrever com letra maiúscula para mostrar que é uma comunidade, realmente, que é um povo dentro de outro povo. É como se fossem estrangeiros. E é bem grande essa comunidade, né? A gente tem aí deficientes auditivos, de modo geral, dados do IBGE, 2010. Então, a gente vai ter aí o próximo censo ano que vem. A gente vai ter aumentar a gente vai ter essa noção de que houve um aumento, a gente não sabe de quanto. Mas são 10 milhões de deficientes auditivos, de modo geral, no Brasil.
Desses 10 milhões, 2 milhões são ou tem surdez profunda ou tem deficiência severa, ou seja, escuta muito pouco. A gente tem por volta de 340 mil aí que são surdos, que a gente chama de surdos profundos, que têm pouquíssima audição, não conseguem de maneira nenhuma se comunicar através de audição. E todos eles precisam da língua brasileira de sinais. Né? É muita gente, e são dados já defasados, provavelmente, porque afinal de contas a gente está falando de estudos aí de 9 anos atrás, a gente vai ver ano que vem como é que vai ser, mas todos eles precisam se comunicar, e a gente encontra com eles no metrô, na esquina, a gente vê nos shoppings, né? Como é que a gente se comunica com essas pessoas que precisam serem incluídas na sociedade, mas que muitas vezes acabam excluídas de uma certa forma, né? Até uma dúvida minha, essa é uma língua, ela é padronizada ou existe aí um regionalismo dependendo do local? Existem aí expressões linguísticas de cada região? Assim como o português, né? O português você vai para alguns lugares e você não entende o que a pessoa está falando. Eu viajei para o Nordeste uma vez e eu demorei, acho que uns 2, 3 dias para entender mais ou menos o que eles estavam dizendo. Acontece, porque tem o regionalismo. Isso acontece de maneira muito forte em Libras. Por quê? Porque é uma língua jovem. Né? Você vê que passou a ser adotada como língua de fato oficial, tem 17 anos. Então é uma língua muito jovem. É uma conquista recente, Sim, né? Sim, exatamente. E para todas as palavras da língua portuguesa a gente tem um sinal correspondente? Não. Ou não é nessa linha não que a acontece gente... dessa forma. Assim como você não tem, por exemplo, em inglês, o saudades, tem uma palavra parecida, você tem sinais que são parecidos, aproximados, mas dentro da língua brasileira de sinais a gente não tem só sinais. A gente tem também o que a gente chama de classificadores, que são construções visuais que facilitam, não é mímica, né? São construções visuais que facilitam o entendimento. Se o português é uma língua que você fala e precisa ser compreendida pela fala, você entende, você escuta, tem uma sequência. No caso de Libras, é uma língua visual. Então você faz uma construção visual para que todo surdo, ou todo intérprete, ou todo ouvinte que conheça Libras possa olhar e compreender o que está sendo dito. E as expressões faciais, né? Às vezes o pessoal vê, por que o cara fica fazendo aquele gesto? É importante o gesto para entender dizer, o corpo contexto. todo ele precisa se expressar de alguma forma, né? Exato, porque a gente tem os parâmetros da língua, na verdade, né? A expressão facial, a expressão não manual que a gente costuma utilizar, é um parâmetro importantíssimo. Às vezes, duas pessoas, uma que conhece muitos sinais e outra que conhece pouquinho, mas a segunda tem muita expressão e a primeira a gente chama de fria, né? A pessoa que não tem muita expressão. É mais fácil entender aquela que tem poucos sinais, mas que consegue se expressar bem. Existe uma procura grande por parte desse curso, Flávia? Até nos bastidores a gente falou um pouco sobre a esposa, né, do presidente, que é intérprete, Sim. Quer dizer, todo momento ali ela utilizou ali da língua de sinais para se comunicar, quer dizer, foi uma atitude muito bacana e que acaba sendo uma referência ali. Isso incentivou com que as pessoas busquem mais esse tipo de Sim, na verdade, a gente tem visto, né, eu trabalho com Libras já tem alguns anos e a gente tem visto agora, nesse último ano, o boom de muitas coisas acontecendo. Você vê alguns canais de TV mais preocupados com isso agora, alguns programas mais preocupados com isso. Com a inclusão, né? Com a inclusão, exatamente. Porque não é só você, até mesmo pensar em cinema, né? Às vezes você vai botar só a legenda lá e resolveu. Não resolveu. Porque existe um mito que é complicado, a gente precisa deixar isso claro, que o surdo ele lê, ele consegue enxergar, então ele lê muito bem português. Não, português é a segunda língua. Se para alguém o inglês não é uma língua fácil, por exemplo, Libras também, o português também não vai ser para o surdo, porque a primeira língua dele é Libras, ele se comunica de maneira visual. E é até um pouquinho mais complicado, porque uma coisa é você aprender uma língua que é uma língua falada e você fazer conexão com uma outra língua falada. O ouvinte é a expressão que a gente usa para aquele que não é surdo, né? O ouvinte, ele está se comunicando em português, ele vai aprender inglês, ele faz algumas conexões. Agora, mudar de uma língua falada para uma língua visual ou de uma língua visual para uma língua falada, precisa aí ter umas adaptações que são bem... Você precisa tomar muito cuidado com isso. E as pessoas, elas aprendem com facilidade? Quanto tempo demora aí, mais ou menos, para uma pessoa, de fato, já conseguir se comunicar? Existe muita dificuldade? A gente pode comparar, de repente, aprender Libras como aprender um outro idioma, um inglês, um francês? Como que é isso? É bem parecido nesse sentido, porque assim, eu costumo dizer para os meus alunos, gente, não adianta, você vem para cá, bonitinho, no dia da aula, tudo certinho, presta atenção, aprende os sinais, aprende as construções e depois vai para casa e não faz. É a mesma coisa do cara que vai fazer o curso de inglês, ele faz o curso de inglês, vai para a aula do curso de inglês, vê as palavras, legal, aprende, vai para casa e não se desenvolve.
Então, como qualquer outra língua, você tem que ter dedicação. E a dedicação é extra classe também. Não adianta, eu vou fazer o curso e daqui estou só no curso, sem me dedicar, sem estudar, sem fazer atividades, daqui a 2 anos estou formado e vou sair falando como se eu fosse nativo. Isso não vai acontecer, não tem fórmula mágica. Exige aí o empenho da pessoa. Isso, exatamente. Lá no INSEC, a gente tem, o nosso curso funciona, a gente tem o básico 1, básico 2, cada um funciona cada semestre, né? Básico 1, básico 2, intermediário, e tem o avançado. E mais para frente, conversação. Né? Então, o curso regular são 2 anos. Vai sair falando, a gente tem casos de pessoas que saíram de lá e são intérpretes hoje. Né? Saíram já. Eu ia perguntar, o curso, então, ele capacita a pessoa, se ela quiser, de repente, trabalhar com isso, ela pode. Sim, nós trabalhamos com 2 professores, normalmente, por turma. Um professor ouvinte, que costuma dar a parte teórica, falada e tudo mais, e um professor surdo, para que haja o contato com o nativo da língua. Né? Ele é brasileiro? É, mas a cultura dele é diferente. Então, é importante esse contato e ter essa troca de aula para que, para que haja essa riqueza de troca para que o aluno possa se desenvolver. Tá certo, muito bom. Vou conversar um pouquinho com a Cíntia agora, que é coordenadora, então, aí do projeto Conta de Novo, que prepara aí papais e mamães que querem adotar um filho. É isso mesmo, Isso. Cíntia? Isso. A gente tem noção de quantas crianças e adolescentes a gente tem hoje no Brasil para adoção? Crianças e adolescentes, hoje nós estamos com em torno de 9.500 crianças, aproximadamente, que estão disponíveis. 9.500. 9.500. E pessoas interessadas, a gente tem uma noção? Temos 46 mil. Quer dizer, a conta não fecha, né? Nunca fecha, nunca O que fecha. acontece? Tudo está ligado ao perfil da criança que os pretendentes escolhem. Geralmente as pessoas que se interessam por adoção, elas querem adotar crianças pequenas, né, geralmente com idade até 5 anos, branca e que não tenha nenhuma deficiência. Enquanto que as crianças que estão disponíveis, na sua maioria, elas são maiores, né, elas têm mais de 5 anos, têm irmãos. Isso que era Ou um ponto também que eu ia te possuem- perguntar. É mais difícil, mais Cíntia, quando difícil. são 2 ou 3 irmãos, quer dizer... São poucas as famílias que estão dispostas, né, a aceitar irmãos, conjunto de irmãos. E a lei, ela privilegia que os irmãos eles fiquem juntos. Só excepcionalmente há essa separação, mas do contrário, os irmãos eles ficam juntos. Então, às vezes tem até algum pretendente que queira um dos irmãos, é o perfil dele, mas por conta do segundo irmão eles não adotam. E como que funciona na prática essa preparação, Cíntia? Assim, normalmente, eu não sei qual que é o perfil exatamente de pessoas que querem adotar, se são pessoas que já têm um filho, de repente, biológico, decidem adotar, ou nunca tiveram um filho, mas, quer dizer, é preciso ter um preparo, né, psicológico ali, quer dizer, entender de que maneira esses pais vão receber essa criança que vem de uma outra família, ou de uma situação de abrigo, por exemplo. Como que vocês fazem esse trabalho com os pais? Como que é na prática? Então, nós temos palestras mensais e nós trazemos pessoas técnicas de diversas áreas afins. Então, nós temos psicólogos, temos médicos, advogados, que vão tratar da adoção. E aí traz, a pessoa quando ela opta pela adoção, que geralmente são poucos aqueles que fazem isso naturalmente. Geralmente são pessoas que não puderam ter filhos, que tiveram algum motivo para que a coisa acontecesse da forma natural, e aí elas optam pela adoção. E muitas vezes elas vêm com muito preconceito, né? Vêm com alguns conceitos errados, né, que é diferente de preconceito, e a gente está lá para justamente desmistificar e tentar mudar alguns parâmetros que elas têm. Tem muitas pessoas que vêm com motivações erradas, então a gente trabalha muito isso, né? Um exemplo bem banal, é uma pessoa que perdeu um filho e ela não consegue mais gerar. E aí ela quer adotar para substituir aquele filho. Então isso não é uma motivação correta. Então a gente tenta trabalhar todas essas motivações, o preenchimento de requisitos, a participação nessas palestras, nos grupos de apoio à adoção, é obrigatório. No Brasil, ninguém adota se não passar por essas palestras, justamente para preparar. Porque quando uma pessoa ela engravida, um casal, né, vai ter filhos,
ela tem todo o período de gestação para se preparar. E é naquele período que vai ler, vai conhecer, vai saber. É um momento que aflora toda a necessidade de conhecimento. As dúvidas, né? As dúvidas. E esse período em que o pretendente participa do grupo de apoio à adoção também tem essa função de quase uma gestação ali, né? Isso, para despertar ideias. Tem muitas pessoas que a gente já conversou, que deram depoimentos, que elas entram com um propósito, quero adotar uma criança, assim, ela já tem o perfil descrito na cabeça dela, e ela sai com uma mente mais aberta, aceitando uma criança com uma idade maior. Tem pessoas que estão convictas, que você conversa com ela, não, eu quero adotar, depois que ela participa das palestras, ela desiste. Isso que eu ia te perguntar, o índice de desistência, assim, a partir de todo esse conhecimento que ela adquire no curso, acaba sendo grande, relevante, ou normalmente as pessoas decidem ir em frente? Elas decidem ir em frente, essa informação a gente não tem, a gente sabe o feedback que não vai mais adotar, são pessoas que vêm e nos dão, né, essa satisfação, mas geralmente as pessoas, quando elas não querem mais adotar, elas nem retornam pra gente. Certo. Esse caminho do processo adotivo ainda é muito desconhecido, Cíntia? São muitas as dúvidas. Quais são as principais dúvidas, assim, que os pais chegam lá nesse curso? Quanto tempo demora para eu ter meu filho? Essa é a ansiedade geracional. Isso, né? Eles querem logo, e infelizmente não é assim que funciona. Até existe assim, uma morosidade, uma burocracia, e até por isso muita gente acaba desistindo? Como que é assim a questão, sim, quando existe. a gente fala judiciária da coisa, né? Então, a gente precisa entender que a demora, quando a gente fala adoção, demora por uma série de exigências, razões, né? Mas a principal dela é o perfil que o pretendente coloca. Então, se o pretendente coloca que ele quer uma criança até 6 meses de idade branca, é provável que ele fique de 8 a 10 anos esperando. Enquanto se o pretendente ele coloca que aceita adolescente, por certo ele vai rapidamente adotar. 1 ano, pelo menos, de espera eles vão ter. Porque a partir do momento que a pessoa se manifesta, que ela manifesta o interesse em adotar, que ela vai no judiciário, ela é encaminhada a participar das palestras, também tem que participar de um curso dentro do próprio fórum e também passa por entrevistas com assistente social e psicólogo, que é para analisar se essa família, se essa pessoa tem condições. De adotar. Dentro desse processo, assim, em linhas gerais, o que a vara da infância, enfim, leva em consideração ou chega à conclusão de que a pessoa está preparada para adotar um filho? É meio complexo essa pergunta. É muito complexo, né? Porque são muitos pontos, né, na verdade. São muitos pontos, mas eu diria para você que a motivação é a principal. A questão financeira, ela é muito, não tem valor mínimo, para saber se a criança vai ter também o mínimo, né? Porque se uma criança que é gerada, nasce naquela família, o Estado não vai poder fazer nada, é filho dela, né? Só tem que zelar para que ela tenha o mínimo necessário. Da mesma forma, com a adoção, mas também tem essa análise, se não mora com a mãe, se vão dormir todos no mesmo quarto, tem toda essa verificação. E então ele procura ver se a família ela tem condições de receber, se ela está preparada. São pouquíssimos casos, eu já presenciei, já tive ciência, de que o Estado não aprova, se a gente pode dizer assim, né? Não é o termo correto, mas é que eles consideram apto ou não. São poucos aqueles que não são considerados aptos. E geralmente, quando não eles são encaminhados para nova participação em palestras, atendimentos psicológicos, às vezes é encaminhado para tratamento terapêutico. E aqueles casos que de imediato são dados como inaptos, é caso psiquiátrico, algum desvio de personalidade nesse sentido. Quanto tempo leva mais ou menos esse processo de preparação? 1 ano. Geralmente 1 ano. Varia muito de fórum para fórum, né? Mas a gente poderia dizer que em torno de 1 ano. Certo. Bom, além desses projetos que a gente falou aqui um pouquinho, eu sei que o INSEC ele também tem outros projetos, até sugiro a gente fazer depois uma nova programação e trazer os projetos aqui, mas eu queria dar uma pinceladinha, queria ver aqui com o Josimar então. Josimar, um dos projetos é o AMAI, né? Isso. Que você mencionou então, que é feito com gestantes.
Isso. Conta um pouquinho qual que é aí o princípio desse projeto. Então, o AMAI trabalha com grávidas em estado de vulnerabilidade, né? Então, o perfil da grávida de baixa renda, mulheres em situações de violência, valorizando a mulher no primeiro momento e valorizando a gravidez, para evitar muitos abortos, interrupções, né, precoces da gestação, a questão dessa valorização da criança, porque elas vêm de muitos relacionamentos, muitos filhos, né? Ou muito jovens. Então, o AMAI ele funciona quase como um pré-natal, em paralelo, são 14 semanas, são 14 encontros, onde ela vai ter, são palestras, né, com psicólogos, advogados, também trabalha na questão financeira, por exemplo, ajuda ela na questão de uma profissionalização, no sentido de uma ação que possa gerar renda, sabe? Artesanato, culinária. Então, ao longo dos encontros, ele vai ter esse acompanhamento e esse direcionamento interno. Então, tem dentro do AMAI curso de artesanato, tem curso de culinária, tem lá o curso para dar banho no bebê, né, quando geralmente mães de primeira viagem, né? Muitas já têm alguns outros filhos. Então, o AMAI ele trabalha o contexto da mulher como um todo, não só a grávida. A grávida é o público principal dele, mas ele trabalha a mulher. A questão de violência, né, algumas tem tratamento psicológico, ou seja, é feita uma terapia em grupo. Né, Você mencionou essa questão da interrupção da gestação. Muitas mães chegam, então, com esse propósito de querer abortar o filho, de não querer ter esse filho. Principalmente e aí, a partir dessas palestras, desse trabalho, muitas desistem de abortar? Nós temos muitas histórias para contar de mães que desistiram do aborto. Porque a valorização dela como mulher, a importância da vida, a importância da maternidade é ressaltada o tempo todo. Né? A palestra ela acontece da 1 às 5 da tarde, é um período longo, então elas têm lanche, elas recebem. Toda uma questão de você trabalhar esse convívio afetivo, né? Criar esse vínculo. Criar o né? vínculo. Um dos Então, propósitos do INSEC é a transformação social. Né? isso, perfeito. A gente vem, eu acho que isso vem nacionalmente mudando, né? Principalmente nós que somos cristãos, né? Começa com aquela pegada assistencialista, né? Que você vai lá e resolve momentaneamente aquela vulnerabilidade. Mas amanhã a pessoa está vulnerável de novo. E aí desdobra, né? Porque ou você acaba exercendo um poder sobre aquela vida, se você alimenta esse assistencialismo puro, ou você opta por uma transformação social. Ou seja, como que eu posso munir essas pessoas vulneráveis, sejam grávidas, sejam refugiados, não para que eles sejam dependentes do INSEC, mas que o Mas que eles criem essa INSEC autonomia, colabore para caminho, essa transformação, né? Munindo essas pessoas com aptidões, muitas vezes cursos de formação. Que essa Às vezes pessoa a pessoa possa precisa caminhar. de um currículo, para que ela tenha a entrevista de emprego marcada e aí você resolveu. Porque aí volta a estima, né? Ela trabalha, a dignidade, o crescimento profissional, melhora o emocional. Então você acaba matando um monte de coelho aí, se você transforma essa vida. Que é o exemplo do que a gente está fazendo na Vila São José, com mulheres, né, que é o programa 1000 Mulheres do Sebrae. Então, somos parceiros do Sebrae e levamos, né, visando essa transformação social, munição para essas mulheres, maioria vulnerável ou em situação aí de violência, que ela tenha a chance de se Mudar essa transformar. realidade, né? Numa das primeiras palestras desse 1000 Mulheres, com o INSEC e o Sebrae, as dúvidas que elas tinham, né? E aí você coloca tantos fatores, por exemplo, empresas que cobram para abrir MEI, por exemplo. E a dúvida é, eu pago ou não pago para abrir MEI? Então, levar esse conhecimento, muitas vezes você já resolveu o problema. No AMAI, inclusive, o Sebrae também é parceiro do AMAI, então uma palestra para o Sebrae. A formalização, né? A gente procura garantir que elas tenham acesso à informação de qualidade sobre essas questões, como a Fabiola falou. Olha, puxa, eu estou fazendo bolo e uma pessoa quer comprar meus bolos, não precisa de uma nota fiscal. Como é que eu faço? Quanto custa? Você dá essa informação, né? E isso é muito útil para que a pessoa possa ter a sua autonomia. Exatamente, e você faz com que ela saia daquele estado
Um exemplo clássico que nós temos lá, existia um bazar. Então, assim, a partir do momento que ela tem a presença, ela frequenta a aula, ela ganha uma moeda virtual, né? A aula tem um valor virtual. Esse valor virtual pode ser usado nessa loja de produtos que são doados, para nós termos doações. Com essas doações, com esse valor virtual, então ela pode comprar roupa para ela, para o filho, para o marido, para qualquer pessoa da família dela. Objetos, né? Mas isso valoriza, poxa, ela retoma o poder de compra. São pessoas que realmente não podem comprar nada, não têm acesso a nada. Então, isso também, puxa, olha, eu conquistei isso com o meu trabalho, de certa forma. Então, você começa a valorizar a pessoa. E resolve essas questões que a Fabíola falou. Olha, por que ela tem múltiplas gravidez? Por que ela chegou nesse ponto de querer abortar? O que levou ela a isso? Você vai trabalhando nesse contexto. Você vai dando ferramentas para que a pessoa entenda que ela pode mudar isso, que ela tem capacidade, que é possível, independente da situação que ela está, o momento da vida que ela está vivendo, é possível mudar. O INSEC entra aí através do AMAI, dando essas ferramentas e valorizando ela. Olha, você é importante, teu filho é importante. Como é que eu cuido? Como é que eu faço para ter renda? Eu já tenho 2, 3 filhos. Então você vai trabalhando essas questões. Muito legal. A gente chegou no minutinho final do nosso programa, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Quais são as necessidades de vocês hoje? E para quem está em casa, gostou, de repente quer ser um voluntário, quer participar, qual que é o caminho aí para chegar até vocês? Não sei quem quer responder. Posso responder? Depois podem complementar. O INSEC aceita voluntários, nós temos um programa de voluntários, né? A pessoa no nosso site a pessoa pode se inscrever, lá vai dizer o seguinte, que área que ele atrai, porque como são vários projetos, e cada um tem um coração para uma coisa, né? Eu sou gestor do INSEC, mas sou voluntário da Conta de Novo. Então, a Fabíola, apesar de gestora, coordenadora do refúgio, ela é voluntária no refúgio, mas poderia ser voluntária em outra área. Então, no site ele vai conseguir identificar a área que ele gostaria. Qual que é o site? É insec.org.br. Certo, tá aí na sua telinha, qualquer coisa entre no site aí. Isso. Lá conta um pouco da nossa história, tem a explicação de cada projeto, doações, né, não de roupas, de objetos, mas também financeira. Então, assim, tudo está no site disponível para que a pessoa possa nos localizar. Temos programas de apadrinhamento, né? Emitimos os relatórios de prestação de contas, tal. Então, o doador, a pessoa que se simpatiza, ela acaba virando um parceiro do INSEC. Então, a gente vai caminhar junto, né? Nós respeitamos todas as vontades. Tem gente que acha mais fácil doar uma quantia financeira. Tem gente que quer se envolver pessoalmente. Tem gente que quer doar alguma coisa que não usa mais. Então, em todas essas frentes, nós somos receptores. Trabalho tem, né? Trabalho tem, necessidade também. É só ligar para a gente lá que a gente vai encontrar uma maneira de que você possa ajudar. Tá certo. Ok? Gente, muito obrigada pela participação de Obrigada. vocês aqui na Lesp. Espero vocês de volta aqui na TV. Muito obrigada. O programa Terceiro Setor fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.